Deixa eu bater esse papo com vocês aqui. Eu acessei um treinamento ontem, me fez explodir a minha cabeça sobre algoritmo, sobre a forma como os conteúdos eles são entregues pra gente em rede social. E eu acho que foi engraçado porque deixa eu ajeitar aqui a câmera. Porque o que esse rapaz falava, o Lipe ensina, ele tanto faz sentido aqui pro YouTube quanto faz sentido lá pro Instagram, a rede vizinha. E se você está me acompanhando aqui nesse canal do YouTube, deixa o like, comenta aqui, dá. Sempre que eu fizer um vídeo aqui, vamos fazer esse exercício e fala. Eu cheguei aqui, Santa Rosa, para eu saber que você é um consumidor regular e que você está gostando de tudo que a gente está produzindo aqui. Cara, feedback é muito importante para a gente avançar, não é? E aí, não vou fugir do tema, não. O que aconteceu? O rapaz, ele falava o seguinte, o algoritmo, ele é um sistema de recomendação. Ele recomenda aquilo que você consome e ele entrega para você exatamente aquilo que você quer, tá? E aí eu, enfim, testei aqui na prática como é que funciona. É mais ou menos assim. Eu comecei a olhar o algoritmo e aí normalmente, como eu pesquiso muita coisa de personal, aparece sempre coisa de treino, né? Treino, 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 treino. Ponto de vista, gente falando coisa de treino, às vezes uma fofoca ou outra. Aí eu comecei a aguçar esse algoritmo e comecei a ficar atento a sempre que aparecia alguma menção, algo que me chamasse atenção. Aí eu fui passando por oração e olha que interessante, eu cheguei num trecho em específico que era um conteúdo do Al Pacino e eu fiquei até o final do vídeo. O vídeo devia ter uns 2 minutos. Era o Al Pacino no Advogado do Diabo falando de uma cena. Coisa de 10 minutinhos, só tinha vídeo de trechos de cinema. Só tinha. Poderoso Chefão, Rock, Matrix, só tinha isso. Meu algoritmo não tinha nenhuma menção, assim. Se você olhar pro meu algoritmo, você não vai dizer nunca que eu me interesso por esse assunto de treino. Isso no meu consumo. Mas será que quando a gente está produzindo conteúdo é do mesmo jeito? Olha que interessante. Aí eu comecei a produzir o conteúdo aqui. Aí quando foi de manhã, eu fiz um conteúdo assim. Eu quero me conectar com pessoas que se interessam por Hajime no Ippo. Adivinha o que que aconteceu? Umas 2 horas depois, apareceu pra mim o conteúdo de um rapaz. Assim, esse cara tem uma montanha de conteúdo viral. Mas em específico, apareceu pra mim um conteúdo desse rapaz em que ele estava analisando Hajime no Ippo, do ponto de vista de disciplina. Então, qual que é a grande sacada, qual que é a grande visão que eu quero trazer aqui pra vocês? A gente fica muito frustrado quando a gente vai criar o nosso conteúdo, porque parece que o Instagram, o YouTube não está entregando o nosso conteúdo para as nossas pessoas. Só que a gente não está criando conteúdo, presta atenção, a gente não está criando conteúdo porque essas pessoas querem de fato. Veja, o meu público são pessoas profissionais de modo geral, personal, nutricionista, mas profissionais de modo geral, que querem viver de Instagram, que querem fazer conteúdo, que querem vender a consultoria dessas pessoas no Instagram, né? Chegar nos 10, 20, 30 mil de faturamento. E você não acorda de manhã assim pensando, ai meu Deus, eu quero chegar nos 30 mil de faturamento com consultoria. Você não acorda pensando nisso. De modo que não vai. Se eu criar um conteúdo falando com você, personal, que quer vender sua consultoria, não chega, entendeu? E aí, o conteúdo que você vai produzir, ele sempre flopa, as pessoas não se interessam por ele. Porém, você há de concordar comigo que todo personal tem interesses. Tem personal, se o personal for cristão, ele vai buscar vídeos em que as pessoas estão fazendo oração. Se o personal for cristão, ele vai, se o personal for o cara que gosta de saber de treino, ele vai se conectar em vídeos de pessoas que tomam Monster. Ele vai se conectar com vídeos de pessoas que estão falando sobre assuntos de powerlifter famosos, sei lá. Pode ter um público específico de personal que gosta de anime. E esse é que é o grande segredo por trás do algoritmo. É aqui aonde, essa que é a grande sacada, né? Se você assistiu Matrix, você já escutou aquela frase. Você
Não é você não tem que torcer a colher, você tem que entender que você é a colher. Você faz parte do sistema e você usa o sistema ao seu favor. Então, então quando eu fico criando conteúdo só para o meu nicho, eu estou querendo forçar a colher a dobrar, eu estou querendo forçar as pessoas a consumir meu conteúdo, não funciona. Agora, quando eu entendo que o meu público consome Dragon Ball Z, quando eu entendo que o meu público consome Monster, quando eu entendo que o meu público ele consome, ele é cristão e gosta de consumir conteúdos de oração, eu começo a fazer conteúdos orando, eu começo a fazer conteúdos falando de Dragon Ball, eu começo a fazer conteúdos falando de Monster, e o público começa a consumir o meu conteúdo porque ele gosta daquilo. E aí o que acontece? No meio desse conteúdo, estrategicamente eu posiciono um conteúdo em que eu falo, ei, isso é personal? Cara, você sabia que, que dá pra vender a tua consultoria? Dá pra fazer 10 a 20, 30 mil reais todos os meses. Se você tiver um passo a passo, você quer saber mais? E vai ter uma parcela dessas pessoas que são personagens e vão se conectar com essa mensagem e vão querer saber mais. Cara, quando eu entendi isso do algoritmo, pô, minha cabeça explodiu. E qual é o exercício que eu vou fazer agora, tá? Eu vou deixar o algoritmo trabalhar pra mim. Eu peguei meu celular, eu deixei ele ali atrás da cama, eu só vou pegar hoje de noite. Só vou pegar agora o meu celular de noite. Vou viver minha vida. Vou agir como se eu não dependesse de rede social, vou ser feliz, vou ver filme, vou ficar com minha família e eu vou deixar o algoritmo trabalhar pra mim. Fez sentido isso que eu falei pra você? Se fez, deixa um comentário aqui.